repente eu senti um... Ai, meu Deus. Meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos bater um papinho um pouquinho mais sério? Eu quis trazer esse tema aqui pro canal porque o DIU ainda é rodeado de dúvidas, né? Se dói, se não dói, quanto custa, se é eficaz. Então vamos lá discutir esses assuntos aí. Eu vou abordar o tema de acordo com a minha experiência. O que eu vivi é o que eu posso passar para vocês. Desde muito jovem eu comecei com as pílulas anticoncepcionais, porque desde a minha primeira menstruação eu já sofria demais com cólica menstrual, demais mesmo. E aí eu fui na médica e comecei a tomar anticoncepcional, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14 anos. E há alguns anos eu tive a primeira crise convulsiva. Tô devendo esse tema pra vocês, gente, eu não esqueci, tá bom? Me perdoem, mas ele ainda vai sair. E aí, depois de consultar inúmeros neurologistas, um deles me sugeriu que talvez a causa da crise pudesse estar vindo justamente do método contraceptivo que eu usava, pelo fato de que os hormônios desses métodos, eles são contraindicados para quem é epiléptico. Então ele sugeriu que eu parasse de tomar, que eu buscasse uma outra alternativa para me prevenir da gravidez, né? E aí o próprio médico sugeriu o DIU. Ele falou, ó, tem o DIU, pesquisa um pouquinho, procura seu médico ginecologista e tenta ver isso com ele. E foi o que eu fiz. Existem dois tipos de DIU. Tem o DIU Mirena, que esse basicamente ele libera hormônios dentro do útero e assim ele evita a gravidez. E o DIU de cobre, como o nome sugere, ele libera pequenas porções de cobre dentro do útero que não fazem mal, no geral, assim, para o organismo, mas que previnem a gravidez dessa forma. Então, o DIU Mirena, ele já foi descartado, né, para minha pessoa, porque tem hormônio, justamente o que eu não posso utilizar. Então, agora chega a parte mais complicadinha, assim, do assunto, que é justamente procurar o médico que vai realizar esse procedimento em você. Você precisa saber muito bem onde você vai, porque é um procedimento invasivo, né, gente? É colocar um DIU lá dentro do seu útero. Então eu sofri um pouquinho para encontrar um médico, porque na época eu morava lá em São Paulo e lá tem muito de tudo, né? E não foi por falta de opção, na verdade foi por excesso de opção, porque como eu não tinha uma indicação, uma referência, assim, como escolher o ideal? Então eu já comecei com a dificuldade por aí. Tomem cuidado com essas coisas que são direto em consultório. Você precisa ver bastante se o consultório realmente ele tem estrutura para fazer isso, né? Eu quis fazer em um hospital, que era uma maternidade até de referência. E aí o primeiro item, quanto custa? Na época, isso há 5 ou 6 anos atrás, eu paguei R$500 para colocar o DIU de cobre e ele tinha validade por 5 anos. E assim, na primeira consulta já ali com o médico, eu já senti um desconforto, assim, eu não me senti totalmente segura e já começou daí o meu erro. Se eu não senti segurança com aquele médico, simplesmente eu não deveria ter feito com ele, deveria ter procurado outras opções, que o que mais tinha, na verdade, eram opções. Essa foi só a primeira consulta e aí nós já marcamos para, acho que foi uns 15 dias depois, porque o segundo item, você precisa estar menstruada para poder colocar o DIU. E tem que ser no dia que você esteja com o maior fluxo, assim. Normalmente o terceiro dia que o fluxo tá bem intenso, porque aí o útero tende a estar mais dilatado, então facilita a colocada do DIU. E aí tá, marquei e fui. Ai, gente, olha, pra colocar doeu muito. Eu me lembro que De repente eu senti um... Ai, meu Deus. parece que uma cutucada no meu útero, assim, né? Aí eu dei um pulo mesmo, assim, na cama. E o médico virou pra mim e falou assim, menina, se você der outro pulo desse na hora que eu for colocar o DIU, você vai quebrar ele e vai ter que pagar outro. Eu falei, hã? Mas como assim o senhor não colocou ainda? E olha, gente, o jeito que o médico falou comigo, eu já tava super nervosa, né? E ele falou simplesmente desse jeito. Ele falou, não, menina, eu só tô medindo o seu útero, agora que eu vou colocar. Então, pra vocês entenderem, ele coloca uma espécie de uma régua primeiro para medir a profundidade do útero, depois ele vem com o DIU. Então, são duas dores, né?
Pra mim foi muito dolorido. Eu não sei se é o médico que foi muito bruto, eu não sei, gente. Eu sei que pra mim doeu demais. Aí eu me segurei, eu meio que congelei, né, na cama, morrendo de dor, morrendo de medo. E aí tá, ele colocou o DIU. Outra dor daquela, só que aí ela ficou constante, assim, sabe? Aí ele me deu alta lá e eu fui embora pra casa no mesmo dia, gente, morrendo de dor. Pra vocês entenderem, é uma cólica menstrual multiplicada por, sei lá, 20. E olha, gente, para vocês verem como a escolha do profissional é muito importante. Porque assim, primeiro, o médico não me pediu nenhum exame para ver, sei lá, o tamanho do meu útero, porque para pesquisar, para poder fazer o vídeo para vocês, eu li também algumas informações que o DIU, ele é mais indicado para mulheres que já tiveram filho, porque justamente o útero ele já é um pouquinho maior. E eu nunca tive filhos, né? Então o meu útero já é um pouco menor. Talvez o DIU não fosse a melhor opção para mim. O médico ele poderia ter me orientado, principalmente também que eu comentei com ele que eu sempre tive muita dor, né? Muita cólica quando eu era adolescente. E hoje eu sei que o DIU de cobre, ele pode sim aumentar ainda mais as dores da cólica menstrual. E o fluxo também da menstruação, ele aumenta demais. Isso hoje eu sei, mas na época eu não sabia. E o médico também não me orientou. Parece que ele agiu meio que assim, sabe, na ganância. Ah, eu não vou perder essa cliente, eu vou colocar, vou ganhar 500 pau. Mais ou menos assim, gente, assim, não me orientou em momento nenhum. E talvez realmente o DIU não fosse a melhor opção para mim. Ele devia ter pedido mais exames. E o pós também, o pós é muito importante. Porque como eu sentia muita dor, no mínimo ele devia ter pedido, sei lá, um ultrassom, algum tipo de exame para ver se o DIU estava bem colocado dentro de mim, porque tem isso também. Depois que você coloca, é super indicado você fazer exames para ver se ele ficou bem posicionado, porque o que acontece? Às vezes o próprio útero pode querer eliminar, né, o DIU, expulsar aquele corpo estranho dali. Né? E com as contrações das cólicas menstruais, o DIU, como ele acabou de ser colocado, ele pode não ter aderido direito. Então, assim, são dois riscos. O primeiro que pode não ser eficaz para prevenir a gravidez e o segundo que pode te machucar, te causar uma lesão muito mais séria dentro do seu útero. Então, olha para vocês verem o perigo. Quanta falha da minha parte, né? Porque, assim, o médico tá lá, eu que escolhi fazer com ele, né? Então, eu que também devia ter tomado esses cuidados comigo mesma e eu não tomei. Eu devia ter pesquisado mais e eu não pesquisei. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Assim, ponto positivo do DIU, inúmeros mesmo. Porque você ficar refém de pílulas anticoncepcionais para o resto da vida, nós sabemos que quantos danos, quantos efeitos colaterais isso gera dentro do nosso organismo. Então, se você tem a possibilidade de optar por outro método contraceptivo, é sempre mais indicado, né, do que você ficar colocando muita química dentro do seu corpo, né, seja com injeção, seja com pílulas, seja com adesivos. Todos eles usam basicamente quase que o mesmo método, que são hormônios, e são prejudiciais ao organismo. Eu só quero explicar para vocês que a minha experiência com o DIU foi negativa por esses motivos, pela minha falta de responsabilidade comigo mesma, de não ter pesquisado mais, de não ter procurado um profissional que me explicasse direito o procedimento, sabe? Assim, talvez se ele tivesse me alertado, eu tivesse repensado e procurado outra coisa, né? Na época, para me prevenir da gravidez. Eu cheguei a ficar, eu não me lembro se foram 5 ou 6 meses com o DIU, mas gente, todo mês era um inferno de tanta cólica que eu sentia e o fluxo menstrual extremamente aumentado. Qualquer forçazinha que eu fosse fazer, assim, sei lá, para levantar de uma cadeira, eu já sentia o fluxo e eu continuava sentada ali, porque, nossa, dava a impressão que se eu levantasse eu ia me sujar toda. Gente, era horrível. Para mim foi assim um terror. Nas relações sexuais eu sentia muito desconforto. E sem contar a dor, né? Eu acho que a dor era o pior de tudo. Aí você me pergunta de remédio. O médico não me receitou remédio nenhum. Eu acho que ele poderia sim ter me receitado, sei lá, algum anti-inflamatório, alguma coisinha, porque foi um procedimento invasivo, né? O DIU pode sim ter me machucado por dentro e isso pode ter aumentado as cólicas, não sei,
né? É uma hipótese, posso estar falando besteira, mas, sabe, um cuidado assim depois. Mas também, sinceramente, falando pra vocês, eu fiquei assim tão traumatizada com a colocação do DIU que eu nunca mais voltei naquele médico. Mas eu também não procurei outro. Olha o segundo erro. Eu não fui em outro médico pra falar, olha, eu acabei de colocar o DIU, eu preciso fazer um exame porque tá doendo muito, eu quero saber se tá tudo certo, eu não fiz isso. Gente, olha quantos erros consecutivos. Então eu quero, assim, sempre alertar vocês pra não fazerem isso, sabe? Fazer o negócio direito. E, infelizmente, meu marido teve um problema de saúde e ele precisou fazer uma cirurgia que não pode mais ter filhos. Então eu tirei o DIU. E aí você me pergunta, Carol, mas pra tirar como é que foi? Eu fui em outro médico, expliquei a situação toda pra ele. Aí sim, ele me pediu um exame pra ver, né, se ele poderia simplesmente tirar. É muito importante você fazer exame antes de tirar o DIU pra ver se tá tudo certinho ali. Aí o médico me pediu o exame, eu fiz, olha só pra vocês verem a diferença. E no final, tava tudo certinho dentro de mim, o DIU tava ok. O procedimento basicamente é o mesmo, né? Tem que estar menstruada também pra tirar. E aí eu deitei, até eu tava assim, com muito medo, tava gelada. Aí eu falei, ai, doutor, vai doer. Ele falou assim, calma, filha, a dor pior você já sentiu pra colocar, agora eu só vou puxar. E assim, realmente, foi bem menos dolorido do que pra colocar. Ele puxou e eu só senti meio que um beliscãozinho assim na pele e ele saiu. Até ele brincou assim comigo. Ó, tá aqui, você quer levar pra guardar de recordação? Falei, pelo amor de Deus, doutor, joga no vaso e se dá descarga. Claro, né, brincando. Mas, gente, me livrei daquele desconforto. Mas assim, no geral, eu não quero tirar da sua cabeça a vontade que você tem de colocar o DIU. Muito pelo contrário, eu recomendo sim, porque o fato de você se ver livre de remédios, gente, isso já é um benefício enorme para você, né? Claro, você precisa procurar seu médico ginecologista, explicar a sua situação. Aliás, o seu médico que já te acompanha há algum tempo, ele pode te dizer se é ou não é a melhor opção para você, se você tá querendo deixar de tomar hormônios. Mas é uma ótima opção sim, no geral ele é muito melhor, né, do que remédios. A eficácia dele ele é mais eficaz sim do que as pílulas, né? Às vezes quem toma pílula sofre com esqueci de tomar hoje, esqueci de tomar ontem e assim vai. Então pelo DIU já tá dentro de você, já é um fato positivo aí à frente da pílula. E a questão do custo-benefício também, né? Você pode me falar, ai Carol, mas são R$500. Mas, gente, o que você gasta com remédio em 5 anos, eu acredito que ultrapassa esse valor. Então, é um investimento que você faz para o seu próprio corpo, para o seu próprio bem-estar. Mas, hoje, se eu precisasse colocar de novo, com certeza eu ia pensar muito, porque eu lembro o sofrimento que foi pra mim. Não sei, gente, se foi culpa do médico que colocou, eu não sei, se foi realmente meu útero, que é muito pequeno, eu não sei. Mas eu sei que pra mim foi muito sofrido, sim. Eu li bastante também sobre a fase de adaptação, né? Cada mulher, cada corpo, cada organismo reage de uma maneira. Tem mulheres que se adaptam com uma semana, um mês, já estão assim que nem sente mais o DIU. Existem mulheres que demoram 6 meses, então assim, talvez eu não passei dessa fase de adaptação, né? Com 6 meses eu tirei, talvez se eu tivesse ficado um pouquinho mais, eu já teria me adaptado com ele. Quem é que sabe, né? Mas eu, como não precisei mais daquilo e tava me causando muito desconforto, eu optei por tirar. Mas o que eu coloquei tinha validade de 5 anos. Então, foi basicamente essa minha experiência. Se você tem opção, se você pode usar hormônios, o DIU Mirena também pode ser uma opção boa para você, porque por mais que ele tenha hormônios sim, é uma quantidade extremamente reduzida em comparação à pílula anticoncepcional, né? Porque ele já tá ali dentro do seu útero, então ele vai soltando só um pouquinho de hormônio assim por vez, ali dentro do seu útero mesmo, fica ali. Não faz tanto mal assim, ele não é tão agressivo assim para o seu organismo quanto uma pílula. Bom, gente, então basicamente era isso que eu queria passar para vocês. O recado de sempre, pesquisem bastante, nunca é demais, o conhecimento sempre é bem-vindo, principalmente algo que é para você, para o seu corpo, né? Uma coisa que você tem que estar de bem
pra sempre é com o seu corpinho, senão as coisas não funcionam direito. Sentiu dor? Procura um médico. Não sentiu confiança com aquele médico? Vai em outro médico e assim vai. Uma hora você vai encontrar a melhor opção pra você, certo? Então é isso, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha, coloca seu comentário, sua pergunta que eu vou adorar te responder. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!